Fala galera, tudo certo? Mais uma aula então para nós darmos continuidade. Então, a aula de hoje nós vamos aprender a mexer com imagens que elas vão se ajustando na nossa página conforme nós vamos diminuindo o tamanho dela. Certo? Nós diminuímos o tamanho da nossa página e a imagem ali ela vai se ajustar a isso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui para fazer esse ajuste é criar essas imagens. Certo? Então, para isso eu vou pegar esse exemplo aqui. Vou utilizar a plataforma do Canva. Então o que nós vamos fazer primeiro aqui? Nós vamos utilizar três opções de imagem. No caso vai ser a mesma, porém ela vai se redimensionar em tamanhos diferentes. Então eu vou ajustar primeiramente aqui, vou colocar tamanho personalizado. Vou fazer três tamanhos. O primeiro tamanho que nós vamos utilizar é 300 pixels por 300, que é uma imagem pequena. Então tamanho quadrado. Segunda imagem nós vamos utilizar uma imagem média 700 por 700 pixels, também tamanho quadrado, e uma terceira opção tamanho 1000 por 1000 pixels. Então são três opções aqui que nós estaremos utilizando. Está aqui, vocês veem o tamanho delas, uma acaba sendo maior que a outra. O que eu vou fazer aqui? Eu só vou ajustar isso aqui, ficar um pouco semelhante. Certo, está quase na mesma ideia aqui. Ok, então a primeira parte que nós fizemos aqui foi redimensionar a nossa imagem. Nós tínhamos uma imagem num tamanho ali e agora nós deixamos um tamanho quadrado. Então três opções. Essa nossa primeira imagem aqui é no tamanho 300 pixels. Então vou colocar o nome dela aqui de 300 px. Essa outra aqui é 700 pixels e essa outra 1000 pixels. Ok, feito isso, então qual que é o próximo passo? Agora vou fazer o download dessas imagens. Vou salvar ela, no caso vai estar compactado. Vou abrir aqui a pasta de download. Aqui eu vou remover e vou mandar ela, vou recortar ela e mandar lá para nossa pasta. Vou soltar aqui fora. Agora eu vou extrair aqui mesmo. Depois eu vou fazer o ajuste. Então, extrair os arquivos. Abrir uma pasta só com os logos. Vou apagar esse arquivo zipado aqui que eu não vou utilizar ele agora. Não vou utilizar mais, na verdade. Ok, então salvei ele aqui fora. Está dentro da nossa pasta principal. Aqui estarão as três opções. Aqui visualmente a gente vê que está tudo do mesmo tamanho, mas ela está dimensionado cada um num tamanho diferente. Ok, então agora salva aqui, a gente vai começar a desenvolver a aula 05. Ok? Para isso nós faremos o processo de toda a aula. Vamos abrir o GitHub. No caso já está logado, mas lembrando, você vai logar aqui no GitHub. Aqui nós vamos localizar nossa pasta por aqui. Pesquiso.
é esse aqui, e vou adicionar o repositório. Certo, está criada a pasta. Aqui as alterações que eu fiz, no caso ele está pedindo para eu salvar. Vou colocar aqui imagens. Pronto, vou salvar. Vou mandar aqui, vou empurrar para o GitHub remoto. Ok, vou abrir então o VS Code. Certo, aqui está a nossa pasta com as nossas imagens. Porém, ela está fora de uma pasta, ela está, no caso, dentro da pasta principal, não está dentro das pastas ali de aula. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou criar a aula 05. Ok. A pasta criada, eu vou vir aqui em recortar e volto, abro a pasta 05. E aqui eu vou colar, certo? Então, o que eu fiz aqui, eu salvei essa pasta dentro. Essa pasta das logo ali dentro da aula 05. Só foi um ajuste que eu fiz. Se eu voltar lá na minha pasta, aula 05, tá aqui. Só fiz isso. Então, poderia ter feito por fora aqui também, fazer a criação por aqui de uma pasta, mandar para cá, mas a gente está aprendendo a fazer diretamente aqui pelo GitHub, então, para facilitar a nossa vida. Ok, então qual que é o processo agora? Que nós vamos fazer a criação do arquivo index dentro da pasta aula 05. Estrutura básica. Interação e aqui. Ok. Criar um título, um H1. Certo, agora nós vamos começar a mexer com as nossas imagens. Como nós temos três imagens diferentes, nós vamos utilizar ela na mesma página, no caso, em momentos diferentes, porque quando eu diminuir a tela, ela vai uma substituir a outra. Essa seria a ideia. Então, para isso, nós vamos adicionar uma tag um pouquinho diferente, que é o Pictoring. Essa opção nós vamos selecionar e nós vamos adicionar dentro dela as imagens, certo? Então, primeiramente, eu preciso adicionar a minha imagem principal. Utilizo a tag img normal. E aqui eu vou localizar o caminho, no caso o source, vou localizar a imagem, onde é que está, dentro aqui da nossa pasta. Primeiramente eu quero a imagem grande, né? Selecionei a imagem maior e aqui colocar imagem flexível, imagem ajustável. Ok, então se eu abrir lá na minha página, tá aqui a imagem
grande, ok? Porém, se eu diminuir aqui, ó, o que acaba acontecendo? Ele cria essa barra aqui embaixo, para ele ficar arrastando, para você conseguir visualizar a imagem como um todo, certo? Conforme você vai diminuindo, ele vai aumentando aqui e dessa forma você acaba vendo a imagem. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos moldar isso aqui, nós vamos adicionar as outras imagens para que quando eu acabe fazendo isso, se ajuste uma outra imagem do tamanho da tela, certo? Então para isso, qual que será a nova tag que nós vamos estar adicionando? Em cima dessa tag, nós vamos adicionar a tag source. Nós vamos procurar a source media. Certo? Source media, então, nós queremos aqui que o tamanho máximo dessa imagem seja, por exemplo, deixa eu explicar para vocês. Se ela passar, o tamanho máximo da nossa imagem é 1000 pixels, certo? 1000 por 1000. Então, se ela passar de 1000, se for menos que 1000, na verdade, ali, eu quero que se ajuste a um tamanho menor. Então, vou colocar aqui 1050. Então, se for menor que esse tamanho, eu quero que ela procure qual imagem? A outra. Nesse caso, ele não funciona com espaço, com Ctrl espaço, certo? Então, eu vou ter que digitar o caminho da nossa imagem, que no caso é 700 pixels. Certo. Porém, se for ainda um tamanho menor, também vou adicionar outro source media, tamanho máximo. Se for um tamanho ali maior que 750 pixels, adicione a imagem 300 pixels, certo? Agora nós vamos verificar como fica isso. Tem que localizar aqui. Ok. Aqui nós temos então a imagem grande. Ajusto aqui. Certo. O que deu de erro aqui? Vamos tentar identificar. Ah, sim. Faltou a extensão PNG. Para ele localizar aqui a imagem. Volto lá. Certo, agora, a partir do momento que nós estamos em tela cheia, eu vou diminuir o tamanho da imagem e a imagem vai se ajustando. Certo? Então nós colocamos 3 opções, mas ela se ajusta no tamanho. Se, por exemplo, o que nós fizemos nessa parte aqui, ó, no Source Media. Se o tamanho máximo for maior, no caso menor, desculpa, for menor ali que 700 pixels, 750 pixels, ele vai puxar a próxima imagem, certo? Se for maior que isso, puxa esse aqui. Se for maior que esse, puxa essa outra aqui, certo? E de padrão aí depende muito do que nós estamos utilizando, se a tela está grande ou está pequena. Mas enfim, essa seria a ideia aqui. Então nós fazemos aqui o ajuste da imagem para não ficar talvez aquela situação muito grande ou muito pequena da imagem também. Aí vai se ajustar de acordo com o dispositivo que estiver sendo utilizado. Ok, ele pode ser colocado outras opções maiores, por exemplo, de imagem aqui em geral, para ele se ajustar também. Então, essa é a possibilidade. Então, ele entra dentro da tag Picture.
o imagem source normal ali, como nós já utilizamos. E aqui, se for menor, ele ajusta de acordo com o tamanho. Tranquilo? Então essa é a opção aqui que nós fazemos para inserir imagens ajustáveis na nossa página. Terminado o processo, vamos fazer a atualização no GitHub. Salvei, envio para o GitHub remoto. Terminado, venho removo a minha conta e está concluído. Posso fechar tudo aqui. Aqui eu posso vir aqui e fechar a pasta. Fecho tudo e seria isso então para nossa aula de hoje. Beleza? Então na próxima aula a gente dá continuidade em outro conteúdo. Então hoje nós aprendemos a fazer ali a criação de uma imagem pelo Canva em tamanhos diferentes e depois nós aprendemos a ajustar essas imagens. Tranquilo? Então para a aula de hoje é isso. Aguardo vocês na próxima. Até mais.